Meus irmãos, hoje nós continuamos nosso estudo sobre o quarto mandamento, estudando o resumo da lei moral do nosso Deus, tendo como material de apoio e fundamento as perguntas referentes do Catecismo Maior, do nosso Catecismo Maior de Westminster. Continuemos hoje a falar do quarto mandamento. Vamos só ter uma palavra de oração breve antes de iniciarmos. Nosso Senhor Deus, obrigado. Mais uma vez estamos reunidos. Que o Senhor nos abençoe o nosso entendimento para compreender as suas escrituras, para especialmente entender a sua vontade revelada para nós, entender o seu caráter, e como estamos distantes do seu caráter, e que o Senhor nos abençoe, nos dando força para a mortificação dos pecados, como já oramos, e que toda a sua verdade penetre no nosso coração de maneira que nós sejamos transformados por ela. Que todo conhecimento, Senhor, não seja meramente intelectual, mas que ele transforme a nossa vida e as nossas relações com o Senhor, com os nossos irmãos, com as nossas famílias e conosco, com nós mesmos, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor abençoe mais esse momento, nos dando a luz da sua palavra e um entendimento perfeito para que sejamos transformados por ela. Amém. Queridos, temos como objetivo, hoje, dessa aula, compreender a aplicação e abrangência do quarto mandamento. Permanecemos ainda nessa busca da compreensão completa do quarto mandamento, que terminaremos na próxima aula, se Deus quiser. Especialmente hoje, vamos buscar compreender o que o quarto mandamento proíbe, ou seja, quais são os pecados previstos no quarto mandamento. E também vamos refletir sobre as diferentes formas pelas quais nós quebramos o quarto mandamento na prática, não guardando, não santificando o dia do Senhor. Vamos tentar trazer exemplos bem práticos de como nós quebramos também o quarto mandamento, para que tudo fique mais claro e a nossa vida seja de fato transformada pelas Escrituras. O fundamento de hoje é a pergunta 119. Nós já passamos pelas perguntas de antes e, especialmente na 119, quais são os pecados proibidos do quarto mandamento? Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, toda a realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles. Toda a profanação desse dia por ociosidade, e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Então, um resumo do que vamos aprender hoje, do que vamos tentar aprender hoje, refletir. Primeiro, constitui pecado a omissão dos deveres exigidos. Os deveres exigidos nós já vimos na última aula, vamos recapitular hoje. Segundo, constitui pecado a realização dos deveres exigidos de forma descuidosa, negligente e sem proveito. Terceiro, constitui pecado o ficar cansado da realização dos deveres exigidos. Quarto, constitui pecado a profanação do dia do Senhor por ociosidade. Quinto, constitui pecado fazer aquilo que é em si pecaminoso. Sexto, constitui pecado as obras, as palavras e os pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. E, por fim, à luz do primeiro mandamento, constitui pecado consentir com ou causar o pecado de outrem. Vamos refletir em todas essas possibilidades de pecado à luz do quarto mandamento, meus irmãos. Primeiro, constitui pecado a omissão dos deveres exigidos. Nós vamos passar agora por uma recapitulação do que já foi dito na última aula, mas tentando aprofundar no aspecto pecaminoso de todas as condutas, meus irmãos. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, primeiro nós temos que entender um pouco daquilo que a gente já viu na aula introdutória, que foi baseada na pergunta 99 do Catecismo Maior, que diz que um mandamento que é positivo, ele tem em si um pecado proibido. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. É uma ação positiva, mas há pecados também envolvendo essa conduta positiva. Então, enquanto eu devo honrar, o não honrar ou desonrar é pecado.
e vários desdobramentos. Então, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nós partimos desse princípio que nós devemos fazer o bem, nós conhecemos o bem para fazer, e nós sabemos como fazer esse bem, então devemos fazê-lo, sob pena de cometermos pecado. Então, os deveres exigidos, recapitulando, foram tratados na pergunta 117 do Catecismo Maior de Westminster, são: A. Santificar um descanso de tudo que é sempre pecaminoso. B. Santificar um descanso de todas as ocupações e recreios seculares, que são lícitos em outros dias, trabalho e lazer. E como fundamento da santificação de um descanso das ocupações e recreios seculares, do trabalho e do lazer, o próprio texto do quarto mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não fará nenhuma obra. Então, não fará nenhuma obra. Então, devemos santificar um descanso de todas as ocupações. Essas são as condutas positivas exigidas no quarto mandamento, à luz da pergunta 117. C. Deleitar-se no dia do Senhor. Nós aprendemos isso na última aula com o irmão William. E percebam o texto de Isaías 58, versos 13 e 14. Nós já vimos esse texto na última aula, vamos só recapitular. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Meus irmãos, antes de passar para o próximo slide, tenham atenção nessas palavras destacadas, nós vamos voltar nelas mais à frente. Esse texto é um texto-chave para nós compreendermos a nossa relação com o dia do Senhor. Mas especialmente sobre o ponto C, uma conduta de deleitar-nos no dia do Senhor, nós temos que chamar o sábado deleitoso, temos que nos deleitar no Senhor. Aí no texto, conforme a segunda e o segundo e o último destaque. D. Passar o tempo em exercícios particulares e públicos de culto de Deus. Tudo isso nós aprendemos na última aula, meus irmãos. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. E também praticar as obras de necessidade e misericórdia. Mateus 12, 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. O próprio Cristo nos ensina sobre as obras de necessidade e de misericórdia. F. Preparar os nossos corações e arranjar nossos negócios seculares para estarmos livres e prontos para o dia do Senhor. E o texto base, o próprio texto também do mandamento. Na parte lembra-te, nós devemos lembrar e com antecedência, né? Isso vai ser objeto da próxima aula, especialmente. Mas só essa recapitulação das condutas exigidas no quarto mandamento, como vimos na última aula, à luz da pergunta 117. Portanto, constitui transgressão do quarto mandamento no dia do Senhor as condutas opostas. Então, vamos lá. Agora, percebam, só para ficar mais claro para vocês, agora nós vamos destacar as condutas opostas a todas essas que nós vimos até agora. Percebendo elas como verbos pecaminosos, como ações e condutas mesmo pecaminosas, que são opostas às exigidas no quarto mandamento. Então, primeiro, constitui transgressão do quarto mandamento no dia do Senhor cometer pecados. Meus irmãos, pecados não devem ser cometidos nunca, isso é óbvio. Todo pecado é transgressão da lei do nosso Senhor. Agora, especialmente no dia do Senhor, eles devem ser evitados. O dia do Senhor deve ser completamente voltado à devoção e à piedade. Então, nosso coração deve estar ainda mais limpo. Nós vamos refletir nisso um pouco mais abaixo,
Mas o dia do Senhor, meus irmãos, é como se fosse um, um, uma experiência do céu, da eternidade. É como se nós estivéssemos provando, experimentando a eternidade com Deus. Então, especialmente, os pecados devem ser evitados. Segundo, um próximo pecado que transgride o quarto mandamento: se ocupar com trabalhos. Trabalhos, meus irmãos, são lícitos e permitidos no quarto mandamento. E também no sétimo mandamento, que é o não furtarás. No quarto mandamento, os trabalhos são lícitos e são permitidos. No próprio quarto mandamento. Perceba o texto do quarto mandamento que diz: trabalharás 6 dias. Essa é uma permissão de Deus de trabalhar nos 6 dias. Não é uma ordem de Deus. Essa ordem de trabalhar, ela está no sétimo mandamento. Ela não está no quarto mandamento. Porque o sétimo mandamento, não furtarás, ele pressupõe que você não deve furtar, portanto, você deve trabalhar e honrar a Deus com o seu trabalho, ao invés de tomar as coisas dos outros. Então, o trabalho, ele é exigido no sétimo mandamento. Nós vamos chegar lá de forma mais específica. E no quarto mandamento, ele é permitido. Então, 6 dias trabalharás. E no sétimo mandamento, como eu disse, aí sim, há a exigência do trabalho. Então, o trabalho é lícito. Trabalhar é lícito, certamente, e é permitido. E exigido, inclusive, no sétimo mandamento, como vimos. Contudo, não no dia do Senhor. O próprio texto de Êxodo 20, verso 8, né? Já diz isso. E, assim, apesar de o trabalho ser uma forma de glorificação de Deus ordinariamente, e aí podemos refletir sobre 1 Coríntios 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo, inclusive o trabalho, e especialmente o trabalho, deve ser feito para a glória de Deus, ordinariamente. Contudo, apesar disso, no dia do Senhor, ele nos furta e nos desvia da devida santificação e devoção que é requerida no quarto mandamento, como nós já aprendemos em outras aulas e vamos reforçar também hoje. Um próximo ponto ligado ao trabalho é que se ocupar com lazer também constitui pecado que transgride o quarto mandamento, se ocupar com lazer. Da mesma forma que o trabalho, lazeres são lícitos e permitidos no sexto mandamento. Então percebam que o sexto mandamento, não matarás, ele permite o lazer. De que forma? Ou de forma oposta ao não matar, há um mandamento de preservar a vida. E não só de preservar a vida, mas de gozar dessa vida. Então, o sexto mandamento exige que nós preservemos a vida e gozemos da vida com alegria. Devemos ter prazer na vida, gozo na vida, e especialmente na criação de Deus, na vida como um dom de Deus. Então, só um parêntese que o sexto mandamento, nós vamos nos aprofundar nele, ele torna lícito e permitido o lazer. Termos prazer e alegria na vida. Desde que gozados com moderação e com a finalidade certa, não sendo utilizados para alimentar os desejos da carne. Então, o lazer é lícito. Os lazeres são lícitos e permitidos por Deus. Contudo, assim como o trabalho, não no dia do Senhor. Apesar de o lazer ser uma forma de glorificação de Deus ordinariamente, da mesma maneira que o trabalho, devemos nos divertir, nos alegrar e gozar da nossa vida para a glória de Deus. Gozar com a nossa esposa, a nossa família, nossas diversões. Contudo, apesar disso, no dia do Senhor, o lazer nos furta e nos desvia da devida santificação e devoção requerida no quarto mandamento. Deixa eu aproveitar essa deixa para tecer um comentário sobre a dificuldade, inclusive para mim, quando eu me deparei com essa questão envolvendo o lazer no domingo, de eu pensar, mas o que tem, né, eu jogar
um joguinho de tabuleiro com a minha família no domingo, ou ter um tempo de diversão no domingo. Não estou fazendo mal para ninguém, e pode ser até para a glória de Deus, mas acho que o ponto-chave desse entendimento em relação ao lazer, que acaba andando de mãos dadas com o trabalho, é que enquanto você está no lazer, né, eu estou no lazer, ou no trabalho, no domingo, nós não estamos dedicando esse tempo ao Senhor, a sua escritura, a sua adoração, ou a diálogos envolvendo a tua santa palavra. Então, não é que é errado, é que o que deve ser priorizado nesse dia é a comunhão com o nosso Senhor. E isso faz com que o entendimento sobre o dia do Senhor fique mais aflorado, meus irmãos. E também não adianta nada, nós ainda vamos tratar disso, sobre a ociosidade, é um problema até que eu particularmente enfrento no dia do Senhor, de saber que eu não devo fazer as coisas e de acabar não fazendo nada. Ficar às vezes só deitado, curtindo uma preguiça, o que também é um erro, porque eu tô, vamos dizer assim, observando o, o não trabalhar e o não ter lazer, mas eu não estou revertendo esse tempo para o Senhor. Então, não é só o não trabalhar e não ter lazer, mas é o que fazer enquanto a gente não faz isso. E enquanto a gente não faz isso, o que nós devemos fazer é ocupar o nosso dia com as coisas envolvendo o nosso Senhor, cantando para Ele, orando e refletindo, conversando, discutindo as coisas dele. E a gente estava conversando, não era especificamente sobre esse assunto aí. Antes de começar a aula, eu e o Davi estava conversando, né? Daquela passagem, né, de Mateus 12, 36 e 37, né, que diz, né? Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, né? Pois as suas palavras pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Aí nós estávamos meditando sobre isso aí, né? Aí nós estávamos assim, tá, e o justificado? Ele entra nessa parte aí, né? Então, assim, eu creio que sim, né? Eu creio que isso daí seria para quem não é justificado, porque senão todos nós seríamos condenados, né? Quando chegasse na hora eu não sei que tipo de condenação, eu sei que Cristo está falando. Mas aí nós entramos nesse assunto de pecados, né? Que aí o que aconteceria, né? No domingo, né? Ninguém vai conseguir cumprir o dia do Senhor perfeitamente do jeito que deveria ser cumprido. E acredito que nunca ninguém cumpriu toda a história, porque é impossível a gente viver um dia, né? A gente vai lutar contra isso. Então, o que dá para entender tanto o dia do Senhor como de toda a palavra de Deus, né? É que a pessoa regenerada, ela vai viver em constante luta contra o pecado, dependendo completamente do Espírito Santo, né? Porque assim, ó, tem coisas que pensamentos mesmo, né? O pensamento já seria, né, a intenção, né, a tentação que vem em nós já seria pecado. Então, quando vem essa tentação, a gente já tem que orar e pedir, Espírito Santo, me guia nesse determinado pensamento que eu estou tendo, porque eu não tenho que ter um pensamento assim. Molda a minha mente conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, não conforme a minha, né? Mas mesmo assim nós pecamos. Quando a gente pediu perdão sobre isso, nós já pecamos. Né? Então, o que dá para entender, assim, né, que as exigências de Cristo, assim, né, de Deus, nos mandamentos dele, ninguém consegue cumprir nenhum deles, né? Só que o regenerado, né, o Filho de Deus verdadeiro, né, ele vai viver em constante arrependimento, pedindo para o Senhor, Senhor, eu não consigo viver o dia do jeito que o Senhor me ordena, mas me molda a minha vida, molda a minha casa, molda minhas atitudes, para que eu possa viver o máximo que eu puder, porque, como Paulo manda, nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifícios, né? Então, nós temos que usar o nosso corpo. E o dia do Senhor seria um dia para nós fazermos isso, né? Usar nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, nossa boca, né? Para Cristo, né? Então, o regenerado, ele vai viver
em constante arrependimento, em constante dependência do Espírito, porque quando a gente falando é muito fácil, né? Quando a gente está dizendo, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso. E aí quando chega na hora de que, assim, eu não posso, tipo, andar de bicicleta com meu filho, né? Então, eu não posso jogar um videogame, eu não posso jogar um jogo de tabuleiro, né? Eu não posso. Então, quando a gente entende isso e o Espírito muda a gente, hoje, os domingos, eu tenho vontade de fazer isso. Total. Tá? O Davi está aqui comigo aqui, nós temos já essa, assim, aquela vontade, né? Mas, pelas circunstâncias da nossa casa, eu não consigo fazer isso, é uma luta, né? Porque são 4 pessoas, é 2 querendo, 2 não querendo, então a gente tem essa luta, mas eu oro para Deus que Deus transforme, né, a nossa casa para que a gente possa um dia viver, né, o dia do Senhor como o dia do Senhor é ordenado, né? Mas a intenção, a gente não pode ficar só na intenção, né? A gente tem que agir, né? Que é o sacrifício do nosso corpo. Mas eu creio que isso é para Deus, né? Mostrar para nós que nós não temos mesmo capacidade de nada. Ele exige coisas de nós que nós por nós mesmos não temos, né? É somente pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, com certeza, é ele que nos capacita para qualquer tipo de atitude, conforme a palavra, né? Mas a gente tem que estar sempre, né? Entronizado com a palavra, né? Tem que estar, né, conhecendo a palavra e tendo a certeza que esse mandamento ele é a verdade e ele é certo, tem que ser cumprido, né? Mas é uma coisa, falando é muito fácil, mas a prática total dele, assim, né, da gente não, é bem impossível para nós, né, sem o Espírito Santo, né? Exatamente. A diferença é, como o irmão Mike falou, é que nós não olhamos para a lei como algo que deve ser cumprido para a salvação. E essa que é a diferença. Então, nós vamos tentar e, às vezes, falhar miseravelmente, mas que nós tentemos, né, nos esforcemos e clamemos a Deus por misericórdia. Me ajude, Senhor, a cumprir adequadamente. Não pensem que cada um de nós aqui, mesmo nós que estamos aí mais responsáveis por transmitir as exposições aí do catecismo, refletir com mais profundidade sobre isso, que estamos isentos de não pecar esses pecados, pelo contrário, né? Talvez mais do que outros irmãos. Então, a diferença é que, né, Cristo pagou por esses pecados nossos na cruz e Deus nos santifica a cada dia, que a cada dia nós pequemos menos. Então, um eleito, ele vai tentar se esforçar para, em gratidão a Deus, cumprir a sua lei, né, ser mais parecido com o caráter de Deus, né? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Deus nos ajude. Um quarto pecado é não ter prazer na santificação do dia do Senhor. E aí? Do céu olha ao Senhor. Quem há de subsistir? Não ter prazer no dia do Senhor, meus irmãos, não somente se abster, às vezes, de um lazer secular para ter um dia em devoção a Deus, mas ter prazer nisso. Ter prazer em não fazer aquilo que eu quero para que o dia seja santificado a Deus. Não ter esse prazer é pecado. Transgride o quarto mandamento. Então não basta se abster das coisas proibidas e praticar as prescritas. Não basta isso. Devemos ter prazer nessas abstenções. Devemos nos deleitar no dia do Senhor, estarmos completamente conectados em devoção com o Senhor do dia, com o Cristo ressurreto. Devemos ter prazer e satisfação no dia do Senhor. E se não tivermos, estamos transgredindo o quarto mandamento também. Um próximo pecado. Não cultuar. Não cultuar no dia do Senhor é pecado. Então, não cultuar particular, familiar e congregacionalmente é pecado. Vamos refletir brevemente que a devoção ela pode ser dividida em 3 áreas ou em 3 contextos, né? Um contexto privado, individual, um contexto familiar e um contexto público ou congregacional. Então, toda a nossa vida, meus irmãos, é dividida, se é que eu posso falar assim, não dividida, mas ela é completa
sendo executada e exercida em 3 diferentes áreas. Então, eu tenho que orar sozinho, com a minha família e na igreja. Eu tenho que cantar sozinho, com a minha família e na igreja. Eu tenho que ler a Bíblia sozinho, com a minha família e na igreja. Então, a nossa devoção ela é privada, familiar e pública. Então, nós devemos cultuar. Não cultuar é pecado. Óbvio que isso vale para todos os dias. O que vale para todos os dias? A devoção, não o culto público. O culto público, ele é especialmente no dia do Senhor, no dia da ressurreição. Mas a devoção privada, de oração, de salmodia, de cântico, né? De salmos e de leitura das escrituras, de culto familiar, ou culto caseiro, como diz o irmão Michael, deve ser feita todo dia, óbvio. Mas especialmente no dia do Senhor, que é um dia voltado à devoção, nós devemos nos ocupar com os exercícios de culto. Sim, meu irmão Mike? Só uma coisinha rápida, assim, ó. Essas coisas tudo tu dissesse aí, que tu botasse no grupo também, né, que a irmã Thalita tinha perguntado, e aí tu botasse como tem que ser a nossa vida ali, assim, né, com os filhos, orar, ler a Bíblia, né, ter o meio-dia, orar, de tarde nós lemos Bíblia com ele, nós temos culto caseiro, nós vimos Quando a gente olha essas coisas aí, parece que é uma coisa, assim, tão impossível da gente viver, né? Só que, assim, biblicamente, se a gente fizer isso daí, nós simplesmente estamos sendo um cristão nominal, né? Um servo inútil, né? Aquele que simplesmente faz o que Deus ordena. É que hoje, infelizmente, a gente não tem visto nas igrejas e no geral, cristãos como eram para ser cristãos, né? Então, quando a gente diz que tem que viver isso aí, parece que é uma coisa assim, tão fora da naturalidade, né? Só que o que consegue fazer isso, ele simplesmente está sendo um servo inútil, né? Quando Deus vai condená-lo ao inferno, né? Então, como a gente vê, como falta em nós, né? Ser o cristão verdadeiro, né? O verdadeiro regenerado, né? Porque se a gente fizesse tudo isso daí, a gente simplesmente estaria fazendo o que Deus ordena, né? Mas a gente tem que fazer isso aí tudo com amor, né? Com vontade de estar fazendo aquilo, porque, né, a salvação, ela é junto, né? Ela é ao fazer em gratidão a Deus, né, por nossa salvação, e com amor, porque se a gente não, a gente, né, ficaria legalista ou ficaria também antinomista, mas as duas as coisas, porque é o viver a palavra de Deus, né, com amor e com vontade, né. Então é muito sério ser cristão, né. O dizer que nós somos cristãos é um título que a gente tem que é muito pesado. Não é uma coisa. Então isso é uma coisa bem bem séria que teria que ser mais falado, né, dentro das igrejas, né. Você é cristão, mas você ora sozinho? Ora sozinho? E eu falo por mim, meus irmãos, né? A gente vai aprendendo sempre, né? Como que Deus não é importante para nós, né? Não parece ser importante para nós. Será que somos cristãos de verdade? Se eu não oro, não converso com ele, sozinho. Só oro. Tava conversando com o William esses dias sobre isso, irmão William. Se eu não faço isso, não faço aquilo, será mesmo que eu sou cristão, né? E ao mesmo tempo, outra coisa que nós conversamos também hoje, inclusive, sobre as dificuldades, né? A gente vê as coisas e parece impossível. Como que eu posso fazer um culto todos os dias? Ainda que simples, ainda que um culto de 20 minutos com a minha família. E aí ele deu o exemplo dele, eu também do meu. Quando nós começamos aqui, eu comecei uma vez só por semana. E aí você pensa, como que eu posso fazer isso todos os dias? Impossível. Mas quando você começa a fazer, você vê que dava, que dá para se encaixar. Como que eu vou orar 3 vezes por dia? Eu já tenho tantas ocupações. E aí quando você começa a fazer, você vê que dá. Então, sempre dá. Parece que não vai dar, mas dá. Né? Que sejam cultos mais simples também, momentos mais simples, mas que sejam verdadeiros, né? Que Deus nos ajude, é sempre isso. Deus nos faça ser fiéis a Ele, né? Mas especialmente o dia do Senhor, meus irmãos, ele é voltado para o culto. Um próximo pecado. É pecado não realizar obras de necessidade e de misericórdia quando oportuno. Então, negligenciar as obras de necessidade é pecado. Afinal, o dia do Senhor não é um dia para ociosidade profana ou para preguiça, como nós vamos ver mais à frente. Então, nós devemos comer. Olha, as obras de necessidade aí.
comer, tomar banho, cuidar dos nossos filhos, dos idosos, dos animais. Devemos socorrer quem precisa, ajudar os necessitados com as questões urgentes. Podemos visitar os enfermos. Então, não fazer as obras de necessidade e misericórdia também é um pecado que transgride o quarto mandamento. E não se preparar para o dia do Senhor. O dia do Senhor não é somente um evento comum que acontece às vezes, meus irmãos. Ele deve ser gozado, desejado, esperado. Não se pode tratar o dia do Senhor como um dia qualquer e deixar as coisas acontecerem, né? Deixar a vida me levar. Afinal, se nós permitirmos isso acontecer, deixar fluir, o que vai fluir? Aquilo que vem do nosso coração. Qual que é o nosso coração? Enganoso e perverso mais que todas as coisas. Jeremias 17:9. Então, se deixarmos fluir naturalmente, o que vai fluir? Preguiça, vício, desordem. Então, devemos nos preparar para o dia do Senhor. Devemos tratar o dia do Senhor com a devida importância e reverência. E nossa santificação dele deve ser intencional, planejada, senão estaremos pecando também. E esse preparo deve ser físico e deve ser espiritual também. Fisicamente, nós não devemos estar cansados do dia anterior, ou dormir mal, estarmos com sono. Tudo isso faz parte da preparação. Nós devemos conservar o nosso vigor e as disposições físicas e mentais para gozar do dia do Senhor. Tudo isso envolve nós nos prepararmos para o dia do Senhor, em conservar todas as nossas disposições para poder santificar e nos deleitar no dia do Senhor. Agora, o segundo ponto, meus irmãos, dessa aula. Além de constituir pecado, não praticar todas as exigências lá da pergunta 117, nós também constitui pecado realizar todos esses deveres de uma forma descuidosa, negligente e sem proveito. Esses mesmos deveres já vistos não devem ser realizados de qualquer maneira. Nem devem ser cumpridos por mera formalidade externa ou um hábito vazio. Então a gente aprofunda um pouco mais a complexidade da guarda do dia do Senhor. Os deveres que nós refletimos na pergunta 117, da última aula, irmão William, devem ser realizados com cuidado, com cautela e com constância. E especialmente sobre o culto. A negligência no culto é uma forma de profanar o dia do Senhor. Então não é só de estar na igreja. Nós temos que cultuar a Deus adequadamente. Então, nós devemos ter atenção, devemos ter reverência, devemos adorar a Deus com o nosso entendimento. Uma distração desordenada, profana, quebra o dia do Senhor, porque nós não estamos com o coração voltado. Uma indiferença no culto a Deus, sermos indiferentes ao sermão, aos salmos, aos sacramentos, isso profana o culto a Deus e profana o dia do Senhor. Mateus 15:18. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer meras condutas, meus irmãos. Essas condutas exigidas, elas têm que ser feitas com zelo, com cuidado, com reverência. E o fim de tudo deve ser a glória de Deus. Inclusive dessas coisas, né, dessas ações. Se o fim for o alívio da consciência, a aprovação dos homens, o mero cumprimento de uma obrigação religiosa, essas obras maravilhosas, como culto, como oração, como obra de necessidade de misericórdia, se tornam um pecado, meus irmãos. Olhem só. O fim deve ser a glória de Deus e deve haver zelo na realização de tudo. Então, realizar os deveres sem proveito é, na prática, desperdiçar os meios de graça. Deus capacita um ministro da palavra. Esse ministro prepara um sermão. Deus comunica a sua graça em Cristo por meio do sermão, da pregação das Escrituras. E você não aproveita isso. Você está desperdiçando os meios de graça. Você participa de um sacramento da ceia do Senhor de qualquer maneira, sem refletir nisso. Você está desperdiçando, desprezando os meios de graça.
você não presta atenção nas orações, enfim. É tratar as ordenanças de Deus como se não fossem importantes. Na prática. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Devemos fazer tudo devidamente para a glória de Deus. Então, o dia do Senhor deve ser tratado como um momento de mais proximidade de Deus, de mais seriedade, mais reverência. É mais do que os outros dias. Óbvio que os outros dias também, mas o dia do Senhor, como nós estamos refletindo, ele é um dia especial para isso. E ele, como eu disse mais cedo, é como se estivéssemos experimentando a eternidade. É como se fosse, né, uma amostra grátis. E a eternidade também é grátis, né? Claro. Mas uma amostra gratuita da eternidade. O dia do Senhor é isso. Por isso, o foco é a glória de Deus. Tudo tem a ver com essa devoção. Terceiro ponto, avançando rapidinho. Também constitui pecado o ficar cansado da realização dos deveres exigidos. E aí, esse ficar cansado, nós podemos entender ele de duas formas. Vamos lá. Esses mesmos deveres já vistos, todos eles, não devem ser realizados de maneira que nos esgotem. E também nós não devemos nos enfadar ou tratar como tediosos os deveres exigidos. Não devemos fazê-los até nos cansar, nem devemos nos cansar deles no sentido de ter tédio deles. Então, tratar o dia do Senhor como um fardo e não como um privilégio é pecado também. Afinal, são para o nosso deleite. Todos esses deveres são para o nosso deleite. Malaquias 1,13. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo. Assim, trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. O Senhor está exortando em Malaquias, pelo profeta Malaquias, o enfado das obras do Senhor. As obras dos israelitas nessa época de Malaquias estavam sendo feitas com negligência e com canseira. Eles falavam, que canseira de fazer isso, né? E mais uma vez, o problema não está nos deveres em si, mas na forma como o coração os encara. Nesse caso, como tedioso, como desprezível, ou nos desgastando neles até nos cansar. Então, nós devemos ter controle das atividades. Por isso, também, nós devemos nos preparar para o dia do Senhor física e espiritualmente, para não exagerar nas práticas ou não nos entediar delas. E isso nos poupa das desculpas esfarrapadas, né? Estou fazendo para Deus. Então, o cara que ele vai fazer obra de misericórdia, ele vai testemunhar na praça, vai na praça pregar o evangelho no momento evangelístico. E ele vai ficar lá o dia inteiro e não vai nem na igreja. Eu estou fazendo para Deus. Não, tem que ter controle. Ele não pode se cansar também dessa atividade. Essa atividade não pode esgotá-lo. Não a ponto de tirá-lo da devoção completa, que é o prazer e o deleite no dia do Senhor. Quarto, constitui pecado a profanação do dia do Senhor por ociosidade. Esse é um assunto que nós já entramos superficialmente. O irmão William trouxe um pouco sobre a ociosidade. E eu falo até sobre mim, né? Os últimos dias do Senhor aqui em casa, nós, até não o último, mas os últimos, no geral, nós dormimos muito. Dormimos muito. Ficamos ociosos o dia todo. E não aproveitamos bem, meus irmãos, o nosso tempo aqui em casa para a devoção a Deus. E aí uma pergunta, meus irmãos. Como distinguir na prática entre descanso legítimo e ociosidade no dia do Senhor? Onde está o limite? Caso algum irmão queira e possa participar, o irmão Davi, que ainda não participou hoje, fiquem à vontade. O irmão William pode falar também. Ô, meu irmão, eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive esse domingo em específico, que eu tentei, juntamente com a minha família, dedicar mais tempo ao Senhor. Só que o que acontece? De tarde, deu um sono natural.
que o Olavo acorda cedo, minha esposa acorda mais cedo ainda, e eu também acordo um pouquinho mais, enfim, deu um sono. Mas como o irmão Wesley disse, que ele nos últimos dias tem dormido muito, os últimos domingos, fora o domingo que se passou, aqui em casa nós também tínhamos ficado muito ociosos e mais preguiçosos do que dedicando tempo ao Senhor, né? Mas domingo agora, em específico, após de nós dedicarmos o nosso tempo ao Senhor, a gente, devido a um cansaço também físico, a gente decidiu dormir um pouco e colocamos o celular para despertar em 1 hora, enquanto o nosso filho fazia soneca. E aí nós dormimos durante 1 hora. O celular despertou, o nosso filho acordou e nós acordamos e demos prosseguimento no dia do Senhor com o nosso culto no lar. Mas eu consegui visualizar a diferença desse domingo para os outros domingos, mesmo nós dormindo, sabe? Houve uma certa diferença. Por quê? Nós estipulamos um tempo e dormimos para um fim específico de um descanso que se fazia necessário pela circunstância. Mas, em contrapartida, foi algo temporizado, passageiro, que não deixou a desejar para com a santificação. Eu falo não, mas assim, com certeza, várias outras coisas foram erradas, os nossos pensamentos, até nossas ações, mas eu não sei se os irmãos conseguiram entender que eu, na prática, consegui diferenciar um descanso legítimo de uma ociosidade, mesmo dormindo durante 1 hora na tarde, no domingo do Senhor. Achei, foi interessante. Maravilha. Irmão Davi, pode comentar ou responder? Eu ia tentar responder. Primeiramente, boa noite a todos os irmãos. Eu não participei do começo, aí boa noite. Eu acho que a diferença seria tipo assim, né, no domingo tu vai descansar, não vai trabalhar, né, não vai fazer coisas que te cansem, mas o que tu faria normalmente descansando, né? Veria uma série, né, leria um livro, alguma coisa assim, né? Aí troca, né? Ao invés de ver um filme, uma série, ver uma palavra, ao invés de ler um livro, ler a Bíblia, mas tu vai estar ali descansando com a mente em Deus, né? Ou ouvir música, ouvir salmos, né? Acho que é nesse sentido. Sem cansar, eu acho. Certo, complementando o que o irmão William disse, né? Porque há o descanso legítimo. Então, até dormir, faz parte do dia do Senhor, mesmo descansar o corpo e a mente um pouco. Mas a diferença da ociosidade é como esse descanso vai se dar. Então, dormindo, que o sono não tome todo o seu dia e te impeça de exercer todas as outras obras. E no caso de um descanso acordado, como o irmão Davi disse, que não seja também um lazer vazio, mas que seja para devoção também. Então, como distinguir na prática entre descanso legítimo e a ociosidade no dia do Senhor? Onde está o limite, né? E o limite está no nosso coração, nos desejos, né? Eu quero dormir por quê? Para descansar no Senhor, porque eu preciso, ou porque estou com preguiça e eu vou me deixar dormir até 6 horas da tarde e não fazer nada absolutamente, nem vou cultuar a Deus, não vou nem orar, porque eu preciso só de dormir. Então, o limite está no nosso coração, mesmo no que o irmão Davi falou. Mesmo descansando, não sendo ocioso, sendo um descanso útil, mas não útil para nós, especialmente para satisfação pessoal, mas útil na devoção, né? Podemos avançar, inclusive com um estudo de caso. Vamos ver. Uma pessoa participa do culto pela manhã, um domingo aí pela manhã, mas passa o restante do dia dormindo e entra nas redes sociais às vezes, assistindo conteúdos aleatórios. Esse descanso é legítimo? Então, a primeira pergunta é: como esse dia, segunda pergunta, poderia ser melhor santificado? E aí, irmão Davi? O irmão Davi já respondeu até, de certa forma, né? Que ao invés de assistir filmes ou séries,
podia santificar de uma outra forma. Podia descansar acordado, mas lendo as escrituras, ouvindo um salmo, ouvindo uma música, às vezes até lendo um livro, mas um livro cristão, de teologia, mas que esse livro não te prive de ler as escrituras, né? Não te prive também de orar. Então esse descanso é legítimo? Não, meus irmãos. O dia todo dormindo? Óbvio que não, como nós já conversamos, né? E aí o estudo de caso nem foi necessário, na verdade, porque o irmão William já se apresentou como um estudo do próprio caso, e eu também, em mim. O irmão Davi já complementou com a questão dos filmes e séries, que está de acordo com as redes sociais, né? Então esse estudo de caso está até resolvido, né? Não precisamos nem de situações hipotéticas, nós tratamos os nossos próprios casos, né? Então, meus irmãos, pode haver por erro um fracionamento do dia do Senhor, com foco somente no descanso. O dia do Senhor não é só para o descanso, ele também é para o descanso, mas não é só para o descanso. Isso aí é um fracionamento do dia do Senhor. Então, é uma profanação às vezes até sutil. Eu não estou trabalhando, não saí, não fiz um passeio, uma viagem com a minha família, um passeio. Eu estou descansando, olha como eu estou santificando o dia do Senhor. Não. Pode ser uma profanação sutil, mas ela é real. O descanso do dia do Senhor não é uma inatividade vazia, mas é uma dedicação às coisas espirituais. Então, ainda que eu durma um pouquinho, uma horinha de prazo, esse não é o meu foco. Meu foco não é dormir, né? O meu foco é a devoção a Deus e a glorificação do meu Deus. Obviamente, não se trata de preguiça. Preguiça é um pecado que transgride aí o 7º mandamento também, como a gente já refletiu sobre o trabalho. Irmã Jaqueline, fica à vontade. Boa noite, irmãos. Eu vou fazer um comentário, já que trouxeram estudos de caso, eu vou trazer mais alguns estudos de caso. Eu sempre falei para o meu marido que, meu bem, vamos receber pessoas aqui em casa, vamos focar em recebê-los na sexta e no sábado, porque durante a semana todo mundo em casa temos, né, a nossa rotina e tal, e aí acabaria quebrando. E quando a gente se pegou na questão da preparação para o dia do Senhor, e esse fim de semana foi bem específico, nós recebemos visita, e é óbvio que você vai receber alguém na sua casa, você quer receber bem, você quer que a pessoa se sinta especial. E eu passei o dia todo no sábado voltada nas obrigações para receber essas pessoas. E o que aconteceu? Eu acabei deixando a desejar com o dia do Senhor. Por quê? Porque o tempo todo que eu passei em função da cozinha, da comida, de organizar a casa para receber as pessoas, eu não cuidei da questão do nosso almoço do outro dia, que também não ia precisar, porque a gente teria um compromisso, mas eu não cuidei das roupas, da preparação das roupas, para não precisar passar a camisa, por exemplo, do meu marido para o domingo. À noite, apesar de nós irmos dormir no mesmo horário que nós normalmente vamos, apesar de que ultimamente eu tenho dormido mais cedo, mas 11 horas nós estávamos na cama. Mas o que acontece? Eu estava exausta para o dia do Senhor. O domingo foi muito difícil, as primeiras horas do domingo, porque eu estava muito cansada. E isso tudo acarretou porque eu não tive a preparação para o dia do Senhor, porque a gente marcou o compromisso. Eu acredito que o sábado, para quem quer ter um pouco mais de zelo na observância desse mandamento, ele precisa ser completo de preparação. A semana toda de preparação, mas o sábado também, especialmente porque você vai fazer a comida para você não precisar demandar tanto tempo na cozinha e se dedicar de fato às coisas do Senhor. Especialmente o sábado à noite. Isso de fato, meus irmãos. Se a gente for ir contando os nossos erros aqui, nós vamos ficar a noite inteira, porque tenho certeza que cada um dos irmãos pode mostrar, compartilhar alguma coisa, né, que cometeu, e acabou prejudicando o dia do Senhor, certamente, certamente.
Então, obviamente, né, mesmo dormindo, descansando, não se trata de preguiça. Então, não cultuar, não orar e não meditar na palavra constitui negligência. Esse deve ser o foco central do dia do Senhor. E como minha irmã Jaqueline falou, a preparação é essencial para isso. E o verdadeiro descanso é espiritual e ativo, não é um descanso preguiçoso, como o irmão Davi disse. Então, mesmo dormir, é um dormir pouco, é um relaxamento que vai te deixar mais disposto, para glorificação de Deus com a sua devoção no resto do dia do Senhor. Para você ir para o culto à noite ou no fim da tarde, mais inteiro. Tudo volta para isso, né? E a ociosidade, ela revela falta de deleite em Deus. A preguiça, o sono extremo, ou as distrações, quer dizer que você não se deleita, você não tem prazer em Deus e na adoração e na devoção. Então não basta evitar o mal, é preciso praticar o bem. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O nosso tempo tem que ser remido, bem planejado, bem estruturado. Quinto ponto, constitui pecado fazer aquilo que é em si pecaminoso. Isso por óbvio. Pecados são proibidos em todos os dias, mas especialmente no dia do Senhor, meus irmãos. O dia do Senhor exige maior zelo, maior pureza, maior devoção. Então, praticar o mal no dia do Senhor é uma dupla ofensa. Contraria a lei moral e contraria a santidade do dia. O dia do Senhor deve ser separado para Deus, não para satisfazer a carne. Esse que é um ponto essencial. Peguem esse segundo ponto. O dia deve ser separado para Deus, não para satisfazer a carne. Esse que é o ponto. E especialmente no dia do Senhor, devemos mortificar o pecado e buscar maior santidade. O irmão Michael Lima falou sobre isso. O dia do Senhor é uma oportunidade que Deus nos dá de dominar a nossa carne e combater o pecado. É como no jejum, que nós nos abstemos das coisas ilícitas e também das coisas lícitas, para mortificar a carne. O dia do Senhor é um grande jejum, meus irmãos. E lembrem que quando nós citamos Isaías 58, 13 e 14, eu pedi para vocês prestarem atenção nas palavras destacadas. E lá está escrito isso. Aquele que se privar de fazer a própria vontade, de falar as próprias palavras. O dia do Senhor é isso, meus irmãos. É porque não se trata de fazer aquilo que nós queremos. Não é a nossa vontade, não são as nossas palavras. Isso está claro lá nesses versículos. Depois vocês voltem no texto, leiam esses 2 versículos que vocês vão compreender como o dia do Senhor pode ser deleitoso nesse sentido. Então, a abstenção de coisas lícitas é para a glória de Deus. E o dia do Senhor é uma oportunidade. É como se Deus nos desse um presente. Falou, olha, filho, uma vez por semana, você pode desconectar de tudo e focar na mortificação da sua carne, na devoção a mim. Esquece até o trabalho, até o lazer. Foca aqui em mim. Foca no Deus. É como se Deus dissesse isso. É uma oportunidade que Ele nos dá, meus irmãos. É um presente que Ele nos dá para que o pecado seja cada vez menos danoso a nós, menos atrativo. Vamos para o 6º ponto, avançando para o fim da aula. Constitui também pecado, meus irmãos, as obras, as palavras e os pensamentos desnecessários acerca das nossas ocupações e recreios seculares. Olha o funil deixando mais estreito. No dia do Senhor, nós devemos nos abster não apenas de realizar obras seculares, como trabalho, lazer, como nos preocupar, por exemplo, com o que eu tenho que comprar. Ah, eu tenho que comprar fralda para a Catarina, para o Estevão. Não, ele vai ficar sem fralda na quarta-feira. No domingo eu vou me preocupar com isso? Então não é apenas de nos abster do trabalho, do lazer, mas de nos preocupar com isso. Percebam. Vamos avançando. Colossenses 3, 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus, perdão. Pensar, falar ou planejar atividades seculares sem necessidade é pecado.
Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque onde está o seu coração? No dia do Senhor, se você está preocupado com a fralda que você vai ter que comprar quarta-feira. Se você vai preocupar com um cliente que você vai ter que atender na sexta-feira. Onde está a sua mente? Como nós já vimos, o problema está no que é desnecessário, não nas legítimas obras de necessidade de misericórdia. Então, necessidades e obras de misericórdia nós devemos fazer, nós já vimos. Mas aquilo que é desnecessário vai só tirar nossa atenção do foco. Então, mesmo sem agir, nosso coração pode profanar o dia do Senhor por meio dos nossos pensamentos mundanos. Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, também conversas triviais e centradas no mundo desviam o foco na santificação do dia. A irmã Jaqueline falou sobre receber visita no sábado, na sexta e tudo. Mas visitar um irmão no próprio dia do Senhor, passar um tempo de comunhão, pode ser proveitoso para a glória de Deus também, mas com conversas triviais e concentradas e centradas no mundo de forma nenhuma. Nossa mente deve estar voltada às coisas de Deus, não às preocupações comuns da semana. Então, pensamentos e palavras revelam o que está no coração. E o dia do Senhor exige essa separação. Ela não só é externa, mas também é interna, do coração e da mente. Recapitulando um pouco, né? E isso significa, meus irmãos, crer na providência de Deus. Percebam como. Como que isso significa crer na providência de Deus? Queria até, às vezes, que os irmãos comentassem isso, mas nós já estamos mais avançados, né? Não se preocupar com o que comeremos na segunda é crer na providência de Deus. Ou o que faremos com tal problema da quarta-feira. Não interessa. A cada dia, né, o seu sofrimento. Não interessa. Gozemos do dia do Senhor, meus irmãos. Deus já preparou tudo para nós. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o próximo domingo também. Deus cuidará de nós. Assim como o maná no deserto era provido por eles. No sábado eles recebiam porção dobrada, meus irmãos. Na sexta. Na sexta. Mas estar plenamente em paz. Isso é crer na provisão de Deus, porque nosso Senhor cuidará de tudo. Então nós devemos descansar em Deus de todas as nossas preocupações seculares. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nós devemos nos preocupar somente com o que realmente importa, como Maria. E aí eu destaquei o caso de Lucas 10, do 38 ao 42, das irmãs Marta e Maria. Uma estava sentada aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, e aí tá lá, vocês, suas esposas, desesperados, nós, né, nossas esposas desesperados. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas e amanhã, e a Amazon, e o cupom da Shopee, e não sei o quê, e eu tenho que comprar tal coisa, e não sei o que não chegou, e tal. Meus irmãos, preocupe-se não como Marta, andando ansiosa e preocupada com as coisas, mas como Maria, que escolheu a boa parte, né? Nós devemos escolher a boa parte. Mais um estudo de caso. Gostaria que os irmãos participassem, mas vamos avançar aí rapidamente para encerrar nossa aula de hoje. Uma pessoa resolve trabalhar no domingo para adiantar as coisas da semana, dizendo: é rápido, depois eu fico livre. Eu faço aqui de manhã, eu adianto tudo e depois eu fico livre, né? Isso se encaixa em obras de necessidade ou conveniência? Essa obra poderia ter sido evitada? Né, meus irmãos? Vamos refletir sinceramente. Pensa, inclusive, na provisão de Deus, naquilo que a gente já falou sobre a provisão. Qual o perigo desse tipo de justificativa? Né? Não, é rapidinho, depois eu fico livre. Onde realmente está o coração dessa pessoa? E como isso afeta a santificação do dia? Pode falar, irmão Davi? Mas isso aí com o trabalho é um exemplo, na real, né? Porque qualquer coisa, né? Tipo, só vou dar uma mexidinha aqui no Instagram,
né? E já sai, né? Ficar 5 minutinhos e já sai. Só que vira 10, vira 15, vira 20. Quando vai ver, o cara ficou 1 hora mexendo. Ah, é uma olhadinha ali na Shopee, qualquer coisa assim, né? Que distrai a pessoa, né? Que é ali rapidinho, né? Vou fazer rapidinho. Só que vai ver, tomou todo o tempo do cara. E aí ele não fez nada, né? Por isso que a gente tem que se cuidar, né? Tem que focar só, né, em buscar o Senhor. Exatamente. Isso é. E aí já. O irmão Davi já respondeu a terceira pergunta também. Mas qual o perigo desse tipo de justificativa? Isso é engano, auto-engano. E isso afeta a santificação do dia, porque você está se desviando e transgredindo a lei do Senhor, né? Então, há muito perigo nessa justificativa. Ah, é só um tiquinho. Não, eu vou só matar aqui só uma pessoinha aqui. Aqui tá tudo bem, é só o meu vizinho aqui, vou dar só 3 facadas nele. Não, mas não existe isso. O sexto mandamento está transgredido, né? E ainda pior, porque nem precisa de matar, né? Só a ira injusta, já é motivo de transgressão, já transgride o sexto mandamento, como nós vamos aprender mais à frente, né? Agora vamos avançar para o último ponto, meus irmãos, talvez mais polêmico, dessa aula de hoje, mas vamos avançar bem rápido por causa do nosso tempo. Nós vimos que não podemos trabalhar no dia do Senhor, mas há algum problema em comprar? O que vocês acham? Caso algum irmão queira comentar no próximo 1 minuto, pode comentar, fica à vontade. Há algum problema em comprar no dia do Senhor? Trabalhar não pode. É o 7º ponto, né? À luz do primeiro mandamento, constitui pecado o consentir com ou causar o pecado de outrem. E aí, nós vamos aprofundar um pouco mais na visão do 4º mandamento, meus queridos. Primeiro, um princípio geral. Todo pecado é contra Deus. Essa é a base que nós temos que refletir. Apesar de pecados serem contra pessoas também, o meu pecado atinge pessoas, entristece a minha esposa, faz mal para mim, para os meus filhos, para meus irmãos, todo pecado é contra Deus. E à luz do primeiro mandamento, nós devemos nos entristecer com o pecado. Por quê? Deus é ofendido. Se Deus é ofendido, o nosso Deus é ofendido, nós devemos nos entristecer, meus irmãos. E esse é o conteúdo da pergunta 104. Nós já passamos por essa aula, já está no YouTube na playlist. Isso é só uma recapitulação específica. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E eu destaquei que há tristeza quando Deus é ofendido em qualquer coisa. Então, é um dever exigido e se entristecer quando Deus é ofendido. E é um pecado não se entristecer, né? Não, se eu devo me entristecer com qualquer pecado contra Deus, então ser indiferente ao pecado, meu ou de outro, ou não me importar com o pecado, já é pecado. E lembrem-se que a lei de Deus ela é para todos os homens, não é só para cristãos. Todo mundo deve guardar os 10 mandamentos. E o dia do Senhor deve ser guardado por todo mundo. Então, não impedir, aprovar ou contribuir com o pecado constitui ofensa a Deus. Romanos 1,32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também agradam dos que as fazem. Então, meus irmãos, nós devemos nos entristecer quando a lei de Deus é quebrada por qualquer pessoa. Então, se alguém está trabalhando no domingo, eu tenho que me entristecer. E também, à luz do primeiro mandamento, nós somos proibidos de omitir ou negligenciar qualquer coisa devida a Deus. Pergunta 105. Vamos lá rapidinho. Quais são os pecados proibidos do primeiro mandamento? São, dentre outros, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a Ele. Então, omitir essa defesa de Deus, ou negligenciar essa tristeza com o pecado, é pecado. Então, se eu devo honrar a Deus em tudo, e eu não faço nada diante do pecado, meu ou alheio, eu estou pecando por omissão. Se somente o fato, percebam, meus irmãos, a gravidade do menor para o maior. Se somente o fato de eu não me entristecer com o pecado, meu ou de outro, já é pecado, ou somente quem dirá, né? Se somente o fato de eu não me entristecer com o pecado já é pecado,
Quem dirá o ser responsável ou causador do pecado de outrem? E é isso que acontece quando nós compramos no dia do Senhor. Eu não trabalho, porque eu guardo a lei de Deus. Mas o cara do restaurante trabalha. Ele tem que trabalhar para dar comidinha para mim. Então, ele pode quebrar o dia do Senhor. Não, meus irmãos. Nós devemos nos entristecer com toda a quebra do dia do Senhor, por todo mundo. Assim como todo homicídio, todo adultério, não é só porque não foi comigo. Não é só porque não foi a minha esposa que cometeu alguma falha contra mim. Qualquer adultério deve nos entristecer. Qualquer mentira deve nos entristecer. 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não participe do pecado alheio. Não, pior ainda mais grave, é contribuir ou causar o pecado de outro. Porque quando você compra de alguém, você está fazendo com que o trabalho dele seja necessário no domingo. Não apenas nós pecamos, mas levamos outras pessoas a pecar também. E além disso, a necessidade de comprar surge da falta de preparo, tratada no início da aula. Se eu não preparo o dia do Senhor, se eu não tenho almoço para o domingo, eu vou ter que comprar comida num restaurante. Então, brevemente sobre isso, meus irmãos. Ah, mas e os médicos? Mas e isso são obras de necessidade, meus irmãos. Não profissionalmente, mas um médico, ele deve estar pronto para atender a comunidade, os seus irmãos, até os ímpios, como uma obra de necessidade. Isso são obras de necessidade, meus irmãos. São obras de emergência, são necessárias. Devem ser praticadas no dia do Senhor também. Se alguém estiver doente, nós devemos orar por essa pessoa, medicá-la, tratá-la de toda forma. Isso não é trabalho, isso é obra de necessidade. Conclusão. 3 pontos. O quarto mandamento exige não apenas evitar erros externos, mas um coração zeloso, meus irmãos, reverente e comprometido com Deus. Não é só o externo, é interno também. Santificar o dia do Senhor é preenchê-lo com devoção, deleite e uso correto dos meios de graça. E o objetivo é glorificar a Deus com alegria, tratando esse dia como um privilégio e uma antecipação do descanso eterno, não como um fardo, não com enfado ou cansaço, mas como um privilégio. Então te deleitarás no Senhor. Isaías 58:14. E vamos passar para breves aplicações, meus irmãos, como podemos viver de acordo com essas verdades. Primeiro, nós já refletimos sobre isso na aula, mas rapidamente, prepare-se intencionalmente para o dia do Senhor. Organize a sua semana, ajude seus compromissos. Eu também, isso vale para mim especialmente. Preparemos o nosso coração com antecedência para chegar no dia do Senhor com disposição física, mental e espiritual. Santifiquemos o dia com propósito e deleite. Então vamos priorizar o culto, a palavra, a oração e a comunhão. Evitar distrações e buscar prazer nas coisas de Deus. Terceiro, vigiemos o nosso coração e a influência dele, da nossa inclinação maligna. Vamos combater a negligência, o enfado e os pensamentos mundanos. E não podemos consentir com o pecado, nem o nosso pecado, nem o pecado de outros. Meus irmãos, abra a palavra para os irmãos comentarem, ainda temos alguns minutos. Posso também citar um outro exemplo, além do médico, a polícia, né? Também seria uma obra de necessidade envolvendo a segurança da comunidade. E o fotógrafo? Certamente. Graças a Deus. Deus nos ajude, os irmãos. Especialmente para nos organizarmos, inclusive em relação às compras, né? Também o nosso coração está completamente voltado para Deus. Especialmente nosso coração mesmo e as nossas famílias, né? Também a gente poder instruir os nossos filhos adequadamente, nossas esposas, que a gente consiga, pela graça, guardar esse mandamento.
Não por nós mesmos, né? Pela graça completamente. E que temos prazer em tudo isso, meus irmãos. Mas vamos, né? Vamos nos esforçar aí para nos organizar e tudo. Mais algum comentário e oração? E para orarmos já encerrando a nossa aula. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus da criação e o Deus que pela ressurreição nos comprou definitivamente, vencendo a morte e vencendo o pecado, Senhor. E o Senhor nos dá o dia do Senhor como um dia que nós também devíamos ressuscitar com o Senhor e vencer a morte e o pecado, Senhor. Mas ai de nós, da nossa carne e do nosso coração inclinado, malditos sejamos, Senhor, porque não conseguimos sozinhos fazer nada disso. Graças a Deus, porque isso te exalta, isso nos torna escravos do Senhor, carentes da sua salvação e santificação. Obrigado, Deus, por sua graça, porque o Senhor nos deu esse dia para o nosso deleite. E que o Senhor nos perdoe, porque nós não nos deleitamos no dia do Senhor como deveríamos. Nem só com as práticas, e quem dirá com o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Ajude cada irmão aqui, cada patriarca que vai assistir essa aula no futuro, cada mãe, Senhor, também a ajudar o seu marido com o coração contrito também, Senhor, e desejoso de te glorificar. Ajude os filhos, Senhor, a serem obedientes aos seus pais e que nós possamos poupar, Senhor, até as outras pessoas de pecarem. Possamos nos entristecer com o pecado dos outros, nos entristecer com o pecado da nossa nação, que faz provas de concurso no domingo, que as eleições são no domingo, no dia do Senhor. Maldito seja, Senhor, Brasil, por causa disso. Que o Senhor nos livre disso, transforma o nosso país, a nossa nação, que a nossa nação seja baseada na sua lei, que a nossa nação te louve, que todos os brasileiros, Senhor, sejam convertidos a ti, que o Senhor converta em massa o nosso país para que sejamos de fato abençoados coletivamente pela sua graça. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa aula, por essa oportunidade que o Senhor transforme os nossos corações ao Senhor. Nos guie no seu amor, na sua santificação e mortificação dos nossos pecados. Oro por Cristo, o mediador, nosso Salvador maravilhoso. Amém.